Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui de fórmulas e aplicações e a gente vai estar vendo aí a aplicação da fórmula da velocidade de corte, né? Um exemplo de aplicação. No caso aqui está a fórmula, né? Como a gente já tinha falado no último vídeo, a fórmula da velocidade de corte é π vezes o diâmetro multiplicado pela rotação. A velocidade de corte, unidade em metros por minuto, o π, né, normalmente utilizado aí o valor arredondado de 3,14, o d, o diâmetro da peça ou da ferramenta em metros, né, e n a rotação. Né. Nesse caso aqui a gente vai fazer um exemplo ligado à parte do torno. Né. Então aqui, ó, supondo que você não tenha informação da velocidade de corte fornecida pelo fabricante e tenha testado rotações para a usinagem e o melhor acabamento encontrado foi com 1400 RPM com um diâmetro de 30 milímetros. Com isso, qual a velocidade de corte usada? Aqui até fazer uma observação, né, uma pessoa tinha perguntado, né, quando a gente postou o vídeo sem ser narrado, né, só com as informações, né, fez, poxa, mas não podia ser tipo 1400 RPM com outro diâmetro? Poderia sim, né, só que a gente tem que levar em consideração aqui o seguinte, vamos lá, fazer aqui um exemplo aqui, deixa eu mudar aqui. Vamos supor aqui que seja a peça, né, aqui está a peça, e você está lá fazendo o teste da usinagem, né, supondo aqui a ferramenta. O que é que acontece? Quando você está fazendo esse teste aqui, você tem aqui o seguinte, né? Você tem uma rotação específica, né? Tem uma rotação específica, que nesse caso aí é 1400, eu vou colocar aqui 1400 RPM. E tem o diâmetro, né? Tem um diâmetro, né? Vamos colocar aí 30 milímetros. Beleza, tem um diâmetro. Aqui, né? Quando você está fazendo essa usinagem aqui, né? Com esses dois parâmetros, a velocidade de corte ela já está ocorrendo. Por quê? Você não está fazendo o teste da usinagem, ou seja, a usinagem em si, a velocidade, né? Eu coloquei essa linha aqui, mas não faz nem sentido. A velocidade de corte vai estar aqui no giro, porque vai ser a velocidade tangencial da peça em relação à ferramenta. Então, a velocidade de corte ela já está ocorrendo, né? Esse fenômeno físico, vamos assim chamar, ele já está ocorrendo. Então você já tem uma velocidade de corte ali específica. Só que para você saber que velocidade é, você faz o cálculo reverso, né? Que é justamente utilizando a rotação e o diâmetro, né? E aí como é que você vai chegar a essa condição que a velocidade de corte aí ela está ideal? É pelo simples fato ali de estar ligado ao acabamento, né, e volume de material, principalmente acabamento. Né? A gente fala de volume também, que seria ali referente à profundidade de corte, porque algumas ferramentas, né, ou alguns parâmetros, alguns processos que vão ser executados, você já tem ali um valor específico, né, principalmente quando você vai dividir entre desbaste e acabamento. Então, exemplo, imagina que você vai fazer um desbaste e você está utilizando ali uma profundidade de corte 5 décimos. É relativamente muito pouco, né? Eu sei que envolve dureza do material, outras características, mas normalmente uma profundidade como essa para desbaste é muito pouco, né? Normalmente está mais ligado a condições de acabamento. Então, exemplo, se você chegou a um acabamento legal, mas a profundidade é pequena, né? É relativamente pequena, então aquele parâmetro ali ele não está o ideal, né? Ou seja, a velocidade de corte não está o ideal. Né? Pode ser até que a ferramenta que você esteja testando ela não se adeque ali àquele material, também ocorre. Né? Então, quando você está fazendo esse teste aí, né, você vai ter, teoricamente, o diâmetro com base ali no teste. Né? Então, exemplo, você colocou lá uma profundidade de 5 milímetros e o diâmetro estava com 35 milímetros e foi para 30. O acabamento ficou legal. Né? Você pode até fazer um teste de repetibilidade. Né? Pega lá o mesmo material e faz aí essa repetição. Né? Beleza. Você chegou ali, teoricamente, num parâmetro desejável. Você faz o cálculo da velocidade de corte. Vamos supor que aqui a gente fez o cálculo da velocidade de corte. Vamos supor que deu 200 metros por minuto. Beleza, 200 metros por minuto foi o resultado, supondo. Então, o que é que você vai fazer? Né, aí para ter mais certeza, vamos assim chamar. Se você tem aqui a velocidade de corte para a ferramenta, essa velocidade de corte é ali para várias faixas, vamos chamar assim, né, vários valores referentes a diâmetros que você vai utilizar ali na usinagem. Então, exemplo, se você fez o teste com 30 e deu certo, aí você pode fazer lá com 40, 35, 50, utilizando agora como referência o que? A velocidade de corte. Então, como você vai utilizar a referência da velocidade de corte, você não vai mais calcular a velocidade de corte.
você vai calcular a rotação para atingir essa velocidade de corte aqui que você testou e chegou aí no entendimento que é o interessante, tá bom? Então, é importante ficar atento com isso. Então, beleza. Então, 1400 RPM e diâmetro de 30 milímetros, né? Então, o que é que a gente faz? Primeiro passo, converter o diâmetro para metros, né? Nesse caso aí é dividir o 30. Só dividir 30 por 1000, né? Que você vai encontrar aí o 0,03, ou seja, 30 milímetros é igual a 0,03 metros. Tá aí a informação de novo, né? Tá aí a indicação da divisão, né? E depois aplicar os valores na fórmula, né? 3,14 vezes o 0,03 vezes a rotação 1400, né? Feito isso, multiplicando os valores, você vai encontrar aí a velocidade de corte de 131,88 metros por minuto. Então, esse valor aqui, né, para o material que você está utilizando, é a velocidade de corte para ser utilizada para calcular qualquer RPM com base no diâmetro que você venha a usinar, né? Então, não é que você vai utilizar, exemplo, aquela rotação de 1400 para qualquer diâmetro. Você vai utilizar essa velocidade de corte para qualquer diâmetro, né? Porque teoricamente você vai ter ali a mesma repetição de acabamento e volume ali de retirada de material, né? Então isso aí é a informação importantíssima. Lembrando também outro detalhe, né, que até aí aparece na observação. Se você está calculando parâmetro de corte, velocidade, né, velocidade de corte, exemplo, com aço com baixo teor de carbono, então essa aqui é a velocidade de corte para aço com baixo teor de carbono. Se você vai usinar latão, alumínio, né, inox, outro metal qualquer, né, outro material qualquer, você vai ter que calcular novamente ali a velocidade de corte, né? Por isso que os fabricantes eles acabam restringindo, né, aquela ferramenta ali que está sendo fabricada ali para um grupo de materiais, né, ou alguns grupos, né? É muito difícil você encontrar ali uma ferramenta que transite pelos principais grupos aí de materiais a serem usinados, né? Então, importante essa observação, né? Então, se você calculou esse parâmetro de corte ali para aço com baixo teor de carbono, ele é específico para aquele tipo de material, né? Então, aí fica essa observação aí que é muito importante, né? Então, é isso, né? Não tem muito mais coisa que falar. Não deixe de se inscrever no canal, né? Não deixe de seguir a gente aí no Instagram. Todo dia agora tá vindo 5 vídeos, né, para o nosso canal Conhecimento 3.0. Valeu!